Olá, chegou a hora do Soterópolis na sua telinha. Hoje vamos conhecer a programação do Panorama Internacional Coisa de Cinema e refletir sobre a importância de festivais. Vamos também conversar com o elenco do espetáculo Strip Tempo e conhecer a nova montagem de Daniel Guerra. Soterópolis está só começando, venha com a gente. Na semana passada, falamos sobre terapias integrativas que ajudam a desacelerar e combatem o estresse. Vamos voltar com o tema, falou em desacelerar, a gente gosta. Hoje é a vez de falarmos sobre astrologia e Theta Healing. Roda aí. Uma técnica de cura energética que tem aí link, conexão com a física quântica. Vamos conhecer um pouco do que se trata Theta Healing. Então, Theta Healing, né? Healing em inglês é cura e Theta é um estado de onda cerebral. Né? Então, é um estado em que a gente vai encontrar, muitas vezes, padrões subconscientes, em que muitas vezes no nosso dia a dia a gente não consegue perceber. Então, muitas vezes a gente pode repetir um padrão familiar, né? E sem perceber isso. A física quântica, ela parte do princípio que tudo é energia. Então, esse chão, nossa roupa, essas cadeiras e nossos pensamentos, nossos padrões, tudo isso é energia. Né? Então, da mesma forma que eu posso desconstruir algo fisicamente, eu posso desconstruir a minha forma de pensar, a minha forma de agir. Gisele, a astrologia é um estudo secular e que vem aí há anos e anos, gerações e gerações, contribuindo com a vida das pessoas. De que maneira as potencialidades de um caminho, né, de uma vida quando nasce, pode ser ajudada através dos estudos dos astros? Nossa, Vânia, é uma ajuda infinita, é um avanço que eu digo anos-luz, porque na verdade o momento do nascimento, quando a gente calcula o mapa de nascimento, data, cidade, horário, você tem a bagagem que vem junto com aquela pessoa. Então aquela bagagem, ela já veio daquele jeito, que a gente estuda o movimento dos astros lá em cima para entender o que acontece aqui embaixo. Então quando você identifica que bagagem é aquela, a vida toda a pessoa pode se beneficiar daquela orientação, porque o mapa de nascimento reflete a bagagem para a vida toda. Pessoa que tenha contato e que começa a se tratar através dessa técnica, em quanto tempo ela já começa a perceber os resultados, os impactos, as diferenças? Isso é muito variável, assim, a gente não pode dizer em quanto tempo, mas assim como isso pode acontecer em uma sessão, como isso pode precisar de um processo maior, né? E depois disso, a gente tem uma conversa, não é como um processo terapêutico convencional em que tem bastante fala, tem uma fala, né? Mas não é tão longa, né? E depois disso a gente vai buscar energeticamente todo o princípio de quando foi que isso começou. Vamos ver alguns mapas assim para a gente tentar entender esses elementos. Por exemplo, vamos pegar uma pessoa famosa, Raul Seixas. Então, o mapa dele, ele é canceriano, de nascimento, então de sol, e ele tem uma lua em aquário. Veja o que você falou antes de olhar o mapa dele. É uma pessoa, né, fora do tempo, uma pessoa avançada no tempo. Isso é uma característica do signo de aquário. Então, todos os signos estão no mapa de todo mundo. São 12 signos e 12 áreas. E cada uma dessas áreas dá uma indicação de um assunto da vida da pessoa. Mas tem 3 signos que se destacam como mais importante quando a gente faz a síntese para uma pessoa e para uma consulta rápida ou para uma coisa assim mais de autoconhecimento imediato, que é o signo da Lua, onde estava passando a Lua na hora do nascimento, no caso do Raul Seixas, aquário. Então a Lua é como se fosse sua alma. Ele tinha uma alma aquariana, ele tinha uma visão, ele era visionário. Eu nasci há 10.000 anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. O grupo Teatro dos Noves está em cartaz com Os Demônios, da obra do grande escritor russo Dostoiévski. A montagem traça um paralelo entre o caos político da Rússia no século XIX
e as contradições, polarizações e ondas conservadoras do Brasil atual. Dostoiévski escolhe recortar esse período aí do final do século XIX e focar numa cidade bem pequena da Rússia, onde há um grupo de jovens que são, digamos assim, possuídos pelas ideias políticas da Europa, da época, etc., da Revolução Francesa também. Então o que é que ele faz? Ele explora todas as contradições, todas não, né? Uma grande parte das contradições humanas e faz com que esses jovens incorporem a crise da época, né? Quando eu li esse livro e decidi adaptar ele para o teatro, uma montagem cênica, eu fiz um procedimento parecido, tomando uma pequena multidão de atores, que são 23 pessoas, que estão vivendo as questões políticas que estão acontecendo hoje. E como é que surgiu a relação com o Teatro dos Novos e a escolha por montar Os Demônios? Eu me aproximei de Márcio e do Vila por meio da revista Barril. A gente veio fazer um curso de formação crítica aqui. E através disso eu comecei a ver que existia um ciclo aqui de montagens com o CTN, que é o Teatro dos Novos. Então eu apresentei o projeto Os Demônios, que já estava engavetado há um tempo. E fui dando prosseguimento. Eu estou há 5 meses com esse pessoal aqui. Fiz seleção de elenco, com oficina de 1 semana. Algumas pessoas dos novos também estão no elenco e pessoas convidadas. O espaço cênico é todo fragmentado com os biombos, né? Como é que foi pensado esse cenário? Nós pensamos a narrativa da ação em curso. Então, nós pensamos nesses biombos porque eles, né, com essas marcações no chão, eles vão formando meio que um jogo de espacialidade, ação e público, porque o público está aqui também, né? Estou fazendo a personagem Maria Chatovna e o grande desafio enquanto atriz, primeiramente, é o trabalho com o corpo, né? Porque essa personagem ela fala muito com o corpo. É uma personagem que se relaciona com dois aliados, né, da cúpula, e ela é uma personagem revolucionária. Nessa peça ela causa reflexões muito políticas, a saber do nosso lugar enquanto pessoa, enquanto categoria, né, que infelizmente nós somos categorizados enquanto negros, enquanto homossexuais. Eu já li outros textos de Dostoiévski, né? E o Dostoiévski ele tem uma literatura que é muito social, tipo em Notas de Subterrâneo, ele retrata a questão da depressão humana. O texto ele é bem literário, então a Bárbara Pessoa, que é a dramaturga, ela teve um trabalho muito de conseguir trazer isso para uma dramaturgia de um espetáculo. E como o Daniel Guerra costurou isso, né? Vai levando com que a pessoa seja impactada por isso, né, o tempo todo. Então, tipo, o público ele nunca vai estar ouvindo a mesma coisa, porque são várias histórias entrando e aí ele vai chegar assim, o que é que tá contando agora? E agora é a hora da gente conversar sobre o Panorama Internacional Coisa de Cinema. Chegando aí em sua 14ª edição, já é um evento muito esperado por baianos e baianas, já entrou para o calendário cultural e a gente está aqui na companhia de Marília Hilgues e de Cláudio Marques para justamente conversar um pouco sobre a edição deste ano, que chega aí com novidade. São mais de 100 filmes sendo exibidos esse ano, tem uma programação fortíssima de filmes nacionais recentes, a grande maioria de estreias na Bahia, né? Filmes que não foram exibidos antes aqui na Bahia, que vão ser exibidos pela primeira vez no Panorama, em Salvador e em Cachoeira, lembrando que o festival acontece nos 2 lugares. E eu quero destacar Luz Silêncios, que é um filme belíssimo da Beatriz Senier. Quero destacar Sem Descanso, que é um documentário feito por Bernardo Attal.
sobre o caso do Giovanni, que foi um motoqueiro que desapareceu e depois foi encontrado esquartejado. Me parece que uma outra potência, uma outra força do Panorama é esse espaço, esse incentivo que é dado a jovens realizadores, geralmente nos seus primeiros ou segundo longas. A gente tem, de fato, na competição, dentro do festival, a gente abre as portas, a gente fica muito feliz de ver os jovens começando, realizando seus primeiros curtas, seus primeiros longas-metragens. Mas não vamos esquecer também os veteranos, assim, a gente gosta de exibir os veteranos, a gente sempre dentro do Panorama exibiu os clássicos do cinema. Esse ano a gente tem uma mostra dedicada a Spike Lee, quase todos os filmes do Spike Lee a gente vai estar exibindo, a gente está lembrando do centenário de Bergman também. E o que mais da programação você traria? Eu sei que tem aí formação também de jovens públicos, sessões infanto-juvenis, colégios públicos. Todo ano a gente convida escolas públicas para estar trazendo os alunos para ter essa experiência de ver filmes na sala de cinema, uma programação pensada para eles. E também lembrar uma parceria que a gente faz esse ano com a Mostra de Cinemas Africanos, com a presença de uma diretora da Nigéria, que é a Chika Nadu, que vai apresentar o seu primeiro longa-metragem, que chama B for Boy, né? Que seria uma tradução, seria M de menino, em que ela vai estar aqui presente também para debater esse filme no final da sessão. Bom, Cláudia, a gente está num momento checkmate para a cultura, para as artes, né, como um todo, para todas as linguagens artísticas. Pensando no futuro e pensando em continuidade desse projeto, quais saídas, quais possibilidades de caminho você vislumbra? Eu tinha 18 anos quando o Collor chegou ao poder. E ele, numa canetada, ele destruiu o cinema brasileiro, destruiu a Embrafilme. Nós vínhamos de uma produção anual de 150 filmes longas por ano, e a gente caiu, teve em 92, se eu não me engano, só teve um único longa-metragem produzido. Mas ficou um pouco adormecido, mas não morreu, né? Eu acho que o Bolsonaro, em muitos aspectos, é muito pior do que o que foi o Collor, do que representava o Collor de Mello. A gente passou por esse evento traumático, acho que de alguma maneira, talvez a gente tenha aprendido melhor como resistir em momentos como esse, em que a cultura realmente fica tão acuada. São muitos atores que estão envolvidos agora. Lembrando que a Ancine foi fundada em 2001, de lá para cá, toda uma atividade cinematográfica foi completamente reorganizada. Hoje a gente não fala apenas em termos artísticos e intelectuais, mas a gente fala de uma indústria que gera muitas receitas, muito emprego. Só para você ter uma ideia, a gente como indústria, como setor da economia, a gente recebe 6, 7 vezes menos que a automobilística. E a gente gera pelo menos 10 vezes mais receita, 10 vezes mais emprego. São mais de 1 milhão de pessoas empregadas no Brasil. Não se pode de uma hora para outra simplesmente se passar uma caneta de novo e desestruturar isso. Eu acho que o Bolsonaro, essa equipe nova, ela vai tentar aos poucos, talvez não seja tão radical quanto o Collor, talvez ele esteja, que nem ele está fazendo com servidores públicos, né? Ele tentar fazer aos poucos, deixar de ser interessante, né? Ir matando de pouquinho em pouquinho para ser menos traumático, mas eu acho que a gente vai se organizar, eu acho que a gente tem que ser otimista, a gente tem que estar muito antenado, mais ligado, mais unido, para que essa frente passe rapidamente. Muito bem, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Soterópolis com a gente. Vida longa ao Panorama, que siga aí, ó, mais e mais anos. E todo mundo convidado, 14ª edição do Panorama Internacional Coisa de Cinema, acontecendo simultaneamente lá no Recôncavo, lá em Cachoeira e aqui em Salvador, no Cinema do Centro, facinho de chegar. Todo mundo, então, aí a postos, ligadíssimos na programação. E a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Soterópolis. Até já! Estamos de volta com Soterópolis. Strip Tempo é a nova montagem de Jorge Alencar. O espetáculo conecta a arte contemporânea à performance
performances da noite: striptease, burlesco e arte drag. O espetáculo articula dança e memórias e tem como ponto de partida da criação obras pré-existentes. Qual é a grande proposta de Strip Tempo de reunir esses 10 artistas que se desnudam no palco? A ideia é justamente desnudar uma trajetória artística, né? A carreira de artistas que eu considero representativos de uma geração de criadores aqui da Bahia, que são muito significativos e que têm obras muito diferentes entre si. E o desejo foi pensar quais seriam os elementos, as cenas, os materiais das obras desses artistas que fossem mais marcantes, que dissessem mais sobre o trabalho deles, reunir esses elementos e compondo eles como uma cena de striptease, um strip solo. Então eu peguei justamente trilhas sonoras, figurinos, textos, músicas de espetáculos anteriores que cada um deles fez e organizei, costurei isso numa ideia de desnudamento. Então cada solo, que tem em média 12 minutos, a gente pode acompanhar diferentes momentos da trajetória desses artistas, mas organizados como se fosse um único espetáculo. Esse outro, o vestido da minha valsa de 15 anos, pedrinha por pedrinha, florzinha por florzinha, tudo feito à mão. Esse processo coreográfico foi bom. Ele respeitou o meu tempo, que foi um tempo, acho que muito mais para trás, porque realmente eu fiquei resistente em tirar a roupa completamente, em estar completamente nua nos ensaios. Mas foi tão natural, tá tão natural que eu já estou louca para estrear e ficar pelada. Porque a gente acaba construindo junto uma coisa que é muito mais importante do que necessariamente o corpo ou a exposição dele. Voltando a dizer que é o que realmente eu teria problemas em fazer. Não tenho interesse nenhum em ficar nua por ficar. Para mim não seria suficiente para eu estar aqui. São vários trabalhos meus, né, reunidos e costurados de uma maneira no tom striptease. Eu vejo uma importância muito grande nesse trabalho agora, por conta de tantos tabus nesse momento, e trazer para a cena essa relação do striptease, do cabaré, alguma coisa que sensualiza e que também traz as questões do trabalho, que também são questões que não são só leves, que não são só entretenimento, como no cabaré normalmente, né? Eu acho bem interessante, assim. Sobre preconceitos, o striptease também é visto também muito, né, como marginal. Como é que esse espetáculo ajuda a levantar questões e reflexão sobre o despir-se? Pois é, né? A sociedade muito facilmente demarca coisas como cultura alta, baixa cultura, erudito e popular. E essas divisões hoje na contemporaneidade, elas precisam ser refletidas e problematizadas. Então a gente está fazendo um espetáculo de striptease que é ao mesmo tempo uma pesquisa, uma performance de arte contemporânea. Então a gente quer dizer justamente que tudo pode ser alimento para a arte. Jorge Alencar faz parte do grupo de Mente e você pode aí acompanhar as produções dessa turma no Facebook. Agora vamos falar sobre festivais musicais e a importância desses espaços na difusão de novos artistas, de novas sonoridades e experimentações. Queria te provocar a pensar qual a importância de continuar produzindo festivais desta natureza.
Os festivais de música são um espaço de compartilhamento de pensamento, é onde se desenvolve o mercado. Hoje os principais players do Brasil de música, eles estão circulando nos festivais. Os festivais hoje, na verdade, têm sido tão importantes quanto as rádios para a plataforma de difusão e circulação. Hoje os artistas não tem como não colocar os festivais dentro de um plano de carreira. Os festivais, eles são um grande mobilizador, né, de formação de plateia para os artistas, assim, movimenta a economia pra caramba. O Zona Mundi é mais focado em arte e tecnologia, em trocas de tecnologia, mais voltado para esse cenário artístico. A gente hoje ainda foca muito na música por uma questão de mobilização de público. A música, ela tem um potencial maior de mobilização de público. O lado BA, ele tem um viés mais de panorama de música e mercado. A ideia é trazer compradores para a Bahia, apresentar um panorama de artistas da Bahia, colocar esses compradores em um espaço e que esse espaço seja o ambiente de negócios, né? Então a gente abre inscrição para os artistas, para os selos, para os produtores vão oferecer os seus trabalhos, conversar, trocar ideia, entender pontos de vista do mercado. Esse cara aqui entende tudo de festivais da Bahia. Aliás, faz parte da história das últimas 3 décadas dos festivais da Bahia. E é produtor do festival Big Bands. Como é que anda o cenário dos festivais aqui? A Bahia, no começo dessas 3 décadas, hoje tem uma grande evolução. Hoje você tem um circuito no interior do estado muito interessante, com, por exemplo, festivais de metal extremo, festivais mistos, como o caso do Suíça Baiana em Vitória da Conquista, o Feira Noise, que é em Feira de Santana, festivais que mesclam rock, metal, música regional, hip hop, festivais mais abertos, com um leque diferenciado, meio que para todo tipo de público. Então tem uma tradição de rock, tem. O Big Bands é um festival de rock, mas pelo Big Bands passou o Cabroeira. Nunca foi o foco assim, só o rock. Tivemos diversas noites de hip hop nessa história toda, tivemos noite instrumental. Mas quando ele começou há 10 anos atrás, tinha só ele, praticamente só ele fazendo isso. Hoje você já tem festivais como Radioca, que supre essa necessidade que o Big Band tentava agregar. A gente começou a fazer um programa de rádio, né, que está completando 10 anos esse ano, e desde o início o programa tinha uma pretensão de divulgar, né, esse cenário independente, esse cenário musical contemporâneo, né, era a proposta do programa, só que a gente sempre achou que a gente podia fazer algo além disso, né, várias coisas além disso, e uma das coisas que a gente pensava era um festival. E Carol Morena, que é uma amiga nossa, também tinha essa vontade, ela não era ligada ao programa, mas também tinha essa vontade, aí juntou as duas coisas, e aí a gente começou a fazer seguindo essa proposta, né, de apresentar essa música brasileira contemporânea, diversa e tal, com a mesma proposta do programa. Né? Tem artista de tudo que é canto. Esse ano é o que tem mais, tem Sergipe, Pernambuco, Alagoas, Rio, São Paulo, Bahia, então a gente faz essa costura para também mostrar esse cenário. Então, assim, é bem uma mostra do que está tentando fazer uma mostra, um panorama do que está acontecendo na música brasileira. A Sonora Amaralina eu conheço de outros tempos, acho super a ver com a pauta de hoje, que ele tem uma cúmbia, é uma banda desconhecida ainda. Foi bem legal, eu achei que foi ótimo o show. E é muito legal ter uma banda que toque no ritmo latino aqui em Salvador. Teve em novembro 8 festivais se chocando. Então tem espaço para isso em Salvador, tem espaço para isso na Bahia inteira. Eu sempre falo para o artista que está vindo, ou para o artista da capital que quer circular, que o interior é muito mais interessante que a capital. Por hoje é só. Fique por dentro de todas as nossas novidades nas redes sociais.
Facebook, Instagram, Twitter, pode curtir, compartilhar, seguir à vontade. Você ainda tem a opção de rever toda e qualquer edição desse 2018 no nosso canal YouTube. Ou mandar aquele velho e bom alô para soteropolis@gmail.com ou no telefone 71 31 16 7377. A sua opinião é muito importante para a gente. Nós queremos fazer um programa com você e para você. A gente vai, mas a gente sempre volta. E na semana que vem, um novo encontro marcado, hein? Te espero. Até lá. Você abusou de mim, me chamou de feio, eu não sou legal, ó pena de mim, senti essa rejeição, você não tem coração. Você abusou de mim, me chamou de feio, eu não sou legal, ó pena de mim, senti essa rejeição. Você não tem coração. Desde pequeno fui humilhado. Eu chegava nas gatinhas, era considerado. Só porque eu era magrinho, cara de marginal. Agora que eu estou na mídia, era legal. Dança! Minha vida